Eu sou a Luciana Holtz, é um enorme prazer estar aqui com vocês, estando à frente do podcast do Oncoguia, trazendo para todos conversas inspiradoras, conversas que engajam, conversas que transformam. E, gente, como eu já prometi, né, a cada episódio um novo convidado, sempre pessoas para lá de especiais. E aqui nessa nossa série de início do podcast, eu estou trazendo pessoas que têm uma profunda conexão com a história do Oncoguia. Então, quem está aqui hoje, eu vou deixar ele se apresentar, mas ele é um grande amigo, né, um parceiro, uma pessoa que acreditou muito no início da história do Oncoguia. Então, Rafael Calix, muito obrigada por você estar aqui hoje. Obrigado, Luciana, por me receber. É um prazer estar aqui. Obrigada, Rafa. Então, assim, ó, como é que você gosta de se apresentar? Uou, bom, Quem é o Rafael? eu sou Rafael Calix, eu sou oncologista clínico. Hoje em dia eu sou oncologista clínico dedicado só a tratar pessoas com câncer de mama. E eu já vou contar um pouquinho da história da minha relação com oncoguia. Então é muito interessante. Quando eu voltei para o Brasil em 2004, comecei a trabalhar, entre outros lugares, num consultório médico. E um dia entrou a Luciana no consultório, falou, se apresentou e falou: "Ó, preciso da tua ajuda para responder umas perguntas de pacientes online, pacientes com câncer." Não conhecia ela, não conhecia nada, sabia que ela era Eu psicóloga eu do pedi eu consultório. pedi com muito jeitinho Você para pediu você, com muito morrendo de jeitinho. vergonha, inclusive. Isso. E aí Porque eu você falei: porque "Não, você tá sempre bom." teve uma cara de bravo quando eu entrei para me te pedir isso. Então, não, tá bom, ajuda a responder. E pensei, deve ser 2, 3 e-mails para responder. E começou com 2, 3 e-mails para responder perguntas dos leitores do portal da Luciana, que na época ainda não era um portal do Oncoguia propriamente. E isso foi aumentando, aumentando progressivamente. Eu vi que era um negócio bacana, mas que dava trabalho. Obviamente, mais pessoas também entraram nessa história, ajudando a Luciana em outros aspectos, outras frentes. O Tiago, acho que vocês já devem ter conversado, provavelmente. Mas isso foi crescendo até que anos depois viria a se transformar no Instituto Oncoguia, né, que como vocês conhecem hoje. E ao longo desses anos, em maior ou menor grau, eu tive muito próximo do Oncoguia, tentando ajudar naquilo que tangia a minha área de atuação. Inicialmente eu era oncologista clínico geral, então eu ajudava a responder perguntas de todo mundo. Com o tempo eu tive que pedir ajuda para outros colegas oncologistas para responderem perguntas do que não era da minha área de conhecimento, e subsequentemente, obviamente, eu fui mudando aí minha atuação em relação a ajudar o Oncoguia. E, obviamente, ter trabalhado até agora e pretendo continuar trabalhando num instituto como o Oncoguia, sem fins lucrativos, é um presente que a gente pode ter ao longo da vida, né? Então, um trabalho sério, e que, embora não seja remunerado, ele traz provavelmente a melhor recompensa que a gente pode ter, que é a satisfação de estar fazendo alguma coisa boa. Isso soa brega, né? Tá querendo ajudar o próximo sem ganhar nada com isso. E não é verdade que a gente não ganha nada com isso, a gente ganha muito com isso, na verdade, né? A satisfação no fim do dia de ter ajudado alguém sem que isso necessariamente represente também um retorno financeiro é um privilégio que a gente tem, e o Oncoguia ajudou a me dar esse privilégio. Então eu sou muito grato ao Oncoguia, e você, o resto da vida, grato ao Oncoguia e a você, Luciano, especificamente por ter criado esse canal aí de ajuda aos pacientes. Não, Então pera, essa é pera, brevemente a minha calma, história. não, calma, não, que história que ó, gente, então assim, o Rafael é nosso sócio fundador, para quem não sabe, dessa história toda que ele fica falando que ele só respondia e-mail, não é bem só isso, ele sempre esteve muito envolvido no nosso dia a dia, para quem eu recorri e pedi socorro inúmeras vezes, porque literalmente eu não sabia o que fazer. Então obrigada por tudo isso. E, né, e atuou até agora, né, a gente acabou de fazer uma mudança institucional, mas como diretor do comitê científico, hoje ele segue com a gente como membro e segue pertinho do onco. Mas além disso, né, eu tô te pedindo para você se apresentar, você já contou inclusive sua história de relação com o Oncoguia. Que o Rafael gosta de fazer além de ser médico? Olha, eu gostei de ser pai de 2 meninas. Elas já saíram de casa, agora já estão grandes, então eu gostei muito disso. Gostei mais ainda da sensação de ter formado 2 meninas do bem, 2 pessoas incríveis. Eu tenho alguns hobbies, obviamente. Eu gosto, obviamente, agora eu estou começando a andar de bicicleta com a minha esposa, então é um novo hobby que a gente está criando aí junto com amigos. Eu gosto muito de tênis, jogar tênis. Eu jogo pessimamente mal, mas eu sempre gostei muito de tênis.
e eu descobri que eu não sabia jogar nada. A hora que você vai num jogo profissional de tênis, você percebe que o que você pratica é completamente outro esporte do que o tênis real. E eu realmente gosto muito da minha profissão, assim, todo dia eu acordo feliz por ter que trabalhar e volto E feliz a por ter comida? E trabalhado. a parte de fazer A comida? parte de fazer comida eu sei cozinhar moderadamente, sei fazer algumas coisas, poucas coisas que eu sei fazer razoavelmente bem, pelo menos eu acredito nisso e as pessoas É bom mentem para sim. mim que é Não. assim. Recentemente aprendi a fazer pão, então estou desenvolvendo isso, então tenho alguns hobbies sim. Gosto muito de esporte em geral, né? Gosto de ler, tenho um gosto para leitura completamente oposto ao da minha esposa, ela só lê livros de fantasia, eu só leio coisas realistas, biografias, etc. Mas a realidade é que ao longo da vida profissional, se você se dedica realmente, você acaba consumindo muito do teu tempo com leitura dedicada à medicina, e às vezes sobra menos tempo do que você gostaria para ler literatura, ler outras coisas. E isso eu tenho um plano bastante bem traçado de que ao longo aí dos próximos 10 anos isso vá transicionando de progressivamente permitir mais tempo para a leitura de outras coisas além da medicina, né? E uma coisa que é interessante também, ao longo da evolução da carreira médica, você tem que ir estreitando aquilo ao que você se dedica, se você quer fazer bem feito. E eu tive o privilégio de até agora ter conseguido levar esse estreitamento daquilo que eu pratico num ambiente absolutamente fantástico de trabalho, onde eu consegui me encaixar aqui em São Paulo. Então isso me permite me ocupar completamente com uma fatia muito pequena da medicina, mas isso traz o retorno de que você sabe bastante a respeito desse pequeno tema, né? E isso para mim hoje é o câncer de mama. Que mais que eu posso te contar? Uma pergunta para você aqui. O que é o trabalho, como que você definiria o que é ser oncologista? Que é o teu dia a dia, assim, para quem como é que você traduziria para alguém que não tem a menor É, ideia do que é um médico oncologista? se a gente pensar um pouco na medicina como uma ciência, mas que tem ou tangencia profundamente um componente humano não científico, que é a parte sentimental relacionada a uma doença, seja ela câncer ou uma outra doença crônica, você vai entender que o desafio não é só aprender tecnicamente, cientificamente um tema, porque isso muita gente consegue, mas também ter os olhos e o coração abertos para você respeitar profundamente aquilo que vem de bagagem junto com uma doença que tem respostas científicas. E aquilo que vem junto de bagagem, junto com o paciente de bagagem além da doença, não é reprodutível de um paciente para outro. E você aceitar isso e reconhecer tua limitação em lidar com todas essas nuances do aspecto psicológico relacionado à doença, permite com o tempo que você ajude mais gente de maneira empática, justamente porque você aceitou que você não sabe o suficiente para cada paciente individualmente. Eu sei a fatia científica do câncer de mama. Eu não sei todo o resto. E esse todo o resto, às vezes, é muito maior do que o câncer e modula o câncer, e modula a aceitação do tratamento do câncer, e modula a relação do paciente com a família em função do câncer, com o médico em função do câncer e com o mundo em função do câncer. E por isso que eu acho que sempre existe um espaço para a gente aprender cada vez mais a ser um médico melhor. Não porque você vai decorar mais estudos clínicos ou decorar mais nomes de drogas, mas porque você, com a idade, vai aprendendo a aceitar as dificuldades que existem por conta dessas outras nuances. Agora você me fez pensar numa coisa, assim, como é que é para você, né, assim, é isso que você trouxe, assim, cada hora entrar uma pessoa diferente na tua frente, que tá sentadinho aqui, botando todas as expectativas, esperanças, sonhos em cima de você, né, porque eu acho que a pessoa que tá sentadinha ali na tua frente quer se ver livre de uma doença avassaladora que dá tanto medo ainda. Como é que é, assim, estar nesta cadeira, sabe, recebendo todas essas expectativas? Eu acho que existem vários aspectos aí. Existe primeiro um aspecto de uma sensação de responsabilidade atrelada a um privilégio, que é alguém que está numa situação delicada de saúde confiar em você
é um privilégio. Você tem que respeitar esse privilégio e trabalhar esse privilégio da melhor maneira possível. E essa melhor maneira possível necessariamente implica você se obrigar a ler e estudar continuadamente ao longo da tua carreira médica. E o dia que você não quiser mais ler para se atualizar e saber o que é melhor do ponto de vista médico-científico, pare de ser médico e está tudo bem, né? Eh, então esse é um aspecto. O outro aspecto é a gente aprender, obviamente, a criar uma bagagem de conhecimento e de experiência, mas não necessariamente só usar conhecimento e experiência, porque isso seria olhar para trás. E a paciente que está entrando pela minha Novamente. porta é uma paciente completamente diferente do que a minha memória dos casos anteriores. Talvez, exceto pelo aspecto tumoral, mas toda a bagagem é muito diferente. E isso faz com que seja uma profissão extraordinariamente interessante. E exceto para as pacientes que vêm para uma segunda opinião, pontualmente ouvir uma opinião só desta vez, aquelas que de fato vão ser pacientes minhas ao longo do tratamento, são pessoas que vão conviver comigo, Muito se não por meses, por muitos anos às vezes. E exato. muitas delas vão conviver comigo mensal, semanal, trissemanalmente, o tempo que for, às vezes por 10, 12 anos. Então, outro dia, por exemplo, eu estava conversando com uma paciente que a gente já se relaciona, já tem um conhecimento um do outro há uns 15 anos, que é mais do que a imensa maioria dos casamentos de hoje em dia. Né? Ela acompanhou o crescimento das minhas filhas. Óbvio, ela não conhece Sim. pessoalmente minhas filhas, mas ela me ouvia ou me via chateado por questões das minhas filhas quando as minhas filhas tinham 5 anos. E agora as minhas filhas têm 20 anos e ela ouve a Até história, então, né? até onde dá para se mostrar, assim? Até onde, assim, vai o que o Rafa conta para as É. pacientes Ser e o que médico é uma é interação humana, e se você não compartilha um pouco do que você é, aí é melhor você pôr um computador para atender a paciente. Porque o computador ele tem uma memória melhor que a tua, que a nossa, né? E você pode imputar todas as diretrizes de tratamento no computador e ele consegue dar uma recomendação. ChatGPT, né? Só que a interface do humano ela é insubstituível. Por mais que a gente preze inteligência artificial e se apoie em inteligência artificial para diversas decisões progressivamente ao longo da história futura, Sim. absolutamente nada substitui a relação interpessoal. Isso é Ah, intangível. E isso é estritamente necessário, tanto mais quanto mais grave a doença. Então, eu consigo imaginar um paciente perguntando para o computador: eu estou com pressão alta de tanto por que eu tanto e eu não faço? tenho nenhuma outra doença. Que remédio eu tomo? Eu consigo entender que um computador consiga dar uma recomendação perfeita nesse caso. Mas um paciente oncológico, ele não quer uma interface com uma máquina. Ele não consegue, aquilo nunca vai satisfazer nem ser adequado. Sim. Por isso, o meu medo de que a inteligência artificial me substitua no consultório é absolutamente zero. Você consegue contar, então, aqui pra gente, um momento muito difícil e um momento muito legal, no seu dia a dia como oncologista? Puxa, eu consigo. Um momento muito difícil foi quando eu parei de trabalhar num sistema público, onde eu trabalhava junto com o chefe na época da oncologia num determinado serviço com quem eu me dava extraordinariamente bem. Na época estava ocorrendo uma revolução em relação a medicamentos disponíveis para câncer de mama, e uma medicação específica tinha se tornado indiscutível a sua utilidade, e eu comecei a prescrever. E medicamente seria antiético eu não prescrever, e eu não conseguia dormir em paz não prescrevendo, sem nem falar que no consultório de tarde eu dava essa medicação já fazia um tempo. E comecei a prescrever, e um dia o meu chefe chegou e falou: Rafael, por favor, alguma coisa a gente precisa fazer, porque você está gerando uma conta extraordinariamente cara para o hospital pagar, e essa conta, assim, esse dinheiro está saindo da conta da oncologia em detrimento de outras especialidades, etc. E eu falei: eu não sei como solucionar esse problema. E continuei prescrevendo porque eu não conseguia, eu realmente não tinha o arcabouço, não vou dizer intelectual, o arcabouço sentimental que me permitisse tolerar não Sim. prescrever algo que ajudava tremendamente as pacientes. E depois da segunda ou terceira vez que ele me avisou um dia: Rafael, a diretoria está para te chamar para te demitir,
porque eles não conseguem pagar esta conta e você não consegue entender Uau. a necessidade de abrir mão disso. E eu fui demitido e já estava preparado. Continuo extraordinariamente próximo, amigo pessoal deste ex-chefe, agora amigo, né? E foi a última vez que eu trabalhei num serviço público. Uau. E o que é triste de ver é que hoje residentes meus num hospital privado, que Estão também vivendo a fazem mesma parte da coisa, sua né? residência num hospital público ligado à nossa instituição, eles passam pelo mesmo drama. De não poderem prescrever de manhã aquilo que eles estão prescrevendo de tarde, mesmo quando isso duplica a expectativa de vida das pacientes, né? Em relação a momentos felizes, eu tive inúmeros momentos felizes profissionalmente, eu diria. Eu não conseguiria lembrar especificamente de um, mas eu já tive, assim, situações absolutamente dramáticas de gravidade da doença, onde a gente trata e o sonho da paciente ser ter um filho, e depois de 2 anos, 3 anos, essa paciente consegue finalmente engravidar e vem com o filho, e você vê que tem uma vida familiar aí surgindo. E isso é muito reconfortante e é, obviamente, muito emocionante, né? Isso já aconteceu mais de uma vez, já tive várias pacientes cujo sonho absoluto era poder ser mãe, tiveram um câncer no meio do caminho, adiando esse sonho, mas que conseguiram depois ser mães. Então, são vários momentos felizes. Rafa, vamos lá, né? Acho que um dos objetivos aqui do podcast também é esclarecer, né, desmistificar esse mundão que obviamente você já está desmistificando, trazendo o que é o trabalho do seu trabalho no dia a dia. Mas hoje, né, o que é o câncer? O que é o câncer? Isso eu não quero transformar isso aqui numa aula, mas câncer basicamente é, a consequência de uma alteração genética em uma célula de algum corpo, de algum órgão do corpo, onde essa célula, por causa da alteração genética, adquire capacidade de crescer de maneira ilimitada, então ela vai se dividindo. Ela adquire a capacidade de se desprender deste tecido, entrar na circulação e potencialmente ir parar em algum outro lugar. Nenhum órgão, nenhum tecido benigno faz isso. Então, não existe, por exemplo, neurônio que se desprende do cérebro, entra na circulação, vai para o osso e começa a formar um conjunto de neurônios no osso. Isso não existe. As únicas células que fazem isso são células cancerosas. Então é isso. É uma célula que adquiriu uma mutação que levou ela a adquirir capacidade de se dividir de maneira descontrolada e de se disseminar potencialmente. Isso é o câncer. A gente pode, dentro desse conceito, né, falar de tudo que a gente vê de novidade, de avanço, dizer que o câncer não é mais uma sentença de morte? De maneira nenhuma. O câncer é uma doença que irá ocorrer com uma probabilidade bastante grande ao longo de uma vida longeva. Então, se você vai viver até os 90 anos, é virtualmente certo que algum tipo de câncer você vai ter em algum órgão, seja na pele, porque você se expôs ao sol e ao longo dos anos a exposição repetitiva leva a uma alteração genética numa célula. Essa alteração genética na célula faz com que ela comece a se dividir, crescer de uma forma cancerosa, então você vai ter algum tipo de câncer. E, no entanto, conforme os tratamentos vão ficando mais eficientes ou eficazes, a mortalidade pelo câncer vai reduzindo. Isso vale para todos os tipos de câncer, embora existam alguns cânceres virtualmente intratáveis ou pouco tratáveis. Mas ter câncer não é uma sentença de morte de maneira nenhuma. E o que que uma pessoa hoje pode fazer para não ter câncer? Pode fazer inúmeras coisas. Então, assim, como que eu previno? Primeiro, vamos definir o que é prevenir o câncer. Quando a gente fala em prevenção, prevenção pode ser tudo aquilo que eu posso fazer ou deixar de fazer para evitar que o câncer se forme para começo de conversa. Isso é o que a gente chama de prevenção primária. E aí existe a prevenção secundária, que é tudo aquilo que eu faço de testes para detectar precocemente uma lesão pré-cancerosa ou já cancerosa num estágio muito primário para que ela possa ser tratada com um impacto imenso em termos de curabilidade. Vamos dar um exemplo de prevenção primária: não fumar. Se tem uma coisa que a gente diz, olha, uma única atitude você tem direito de escolher, o que você faz para não ter câncer ao longo da vida? Não fume, tá? E segunda, provavelmente eu diria que
a tríade de alimentação adequada, atividade física, evitar a obesidade, essa tríade também seria responsável por você prevenir inúmeros tipos de câncer. E aí existem outras menos importantes, mas pouco menos importantes. Eu não quero minimizar a importância delas. Então, bebida alcoólica em excesso aumenta o risco de câncer. Sol sem proteção para a pele aumenta o risco de câncer. Reposição hormonal não cuidadosa na mulher na menopausa aumenta um pouco o risco de câncer. E assim existem inúmeros fatores de risco que eu poderia elencar aqui, mas eu diria que as duas atitudes mais importantes são não fumar ao longo da vida e evitar a obesidade graças a uma atividade física e uma alimentação adequada ao longo da vida inteira. E aí quando você está falando de obesidade, é aquela taxa lá do estar Obesidade, obeso. assim, se você fala sobrepeso também aumenta risco, é um contínuo, né? A obesidade é, por definição, um índice de massa corpóreo maior do que 26, Uhum, mas não é isso que importa. Você não deve ter sobrepeso, você não deve ter obesidade, não é só para prevenir câncer, é para prevenir problemas de sim, saúde em geral, sim. né? Você deve fazer exercício, não é para prevenir câncer, é para ter uma saúde boa. Você deve se alimentar bem, não é para evitar ter câncer, é para ter uma saúde boa, né? E o que pensando e aí já pensando no paciente com câncer, né, que você acha que hoje é fundamental e que todo paciente com câncer precisa saber? O problema é que falar câncer é jogar dezenas, para não dizer centenas de doenças num grande saco, num grande balde, que não é homogêneo. Os cânceres não são homogêneos. Mas para alguém que acabou de ler um laudo de que tem câncer, a primeira coisa é não apavorar, não se apavorar e não travar. Porque hoje, para um número, não infinito, mas um número gigantesco de cânceres, a cura é uma realidade, Uhum. tá? Então a primeira coisa é não travar. Ok, tem um problema sério, não posso perder tempo, mas isto tem solução, numa imensa maioria dos casos em termos de cura, e naqueles que não é de cura, é de transformar minha doença numa doença relativamente crônica, e mesmo naqueles em que a gente sabe que é um câncer extraordinariamente agressivo e fatal, você tratar é melhor do que não tratar. Por quê? Porque você pode proporcionar não só mais vida, mas mais qualidade de vida para os pacientes. Então a gente não pode simplesmente ser binário e dizer viver ou morrer. A gente tem que dizer, ok, viver pouco, mas com que qualidade de vida? Ou viver muito, com que qualidade de vida? E por isso também é tão importante para aquela doença que não é curável, um câncer metastático não curável, todo o esforço tem que ser feito, número um, para aumentar o tempo de vida deste paciente, mas em paralelo e não menos importante, Incrível. melhorar a qualidade de vida deste paciente. E esses são os dois maiores objetivos de tratamento para uma doença incurável. Óbvio que a gente quer curar todo mundo, mas para aqueles que não é possível, viver mais tempo com qualidade. E isso você percebe, se eu minha próxima pergunta era justamente essa, assim, quais são os principais avanços hoje que a gente vê na oncologia? Essa busca, porque acho que óbvio, claro que a gente quer cada vez mais curar, mas essa busca por oferecer tratamentos menos agressivos, né, Rafa, porque também tem um outro medo das pessoas Sim. diante do diagnóstico, o medo da morte, mas vem junto também o medo do sofrimento, o medo da dor e óbvio que esse sofrimento está atrelado àquela ideia que a gente tem de dias, né, daquela coisa de trancadinho num banheiro vomitando por horas, Tá. a queda do cabelo, essa coisa do efeito colateral da toxicidade da doença. Vamos falar um pouco do tratamento de câncer e a evolução histórica, e aqui eu estou deixando de fora doenças hematológicas como Sim. leucemia, mieloma e linfomas. Historicamente, a gente não tinha tratamentos que a gente chama de sistêmicos ou com medicações eficazes. Então, toda a cura ou tentativa de cura da doença residia numa cirurgia bem feita. E, portanto, conceitualmente, quanto maior a cirurgia, maior a segurança de que você tirou absolutamente tudo. Tá? Conforme a gente introduz prevenção secundária, que é a detecção precoce, por exemplo, com mamografia, por exemplo, com colonoscopia detectando pólipos pré-malignos, eu vou permitindo uma cirurgia progressivamente menor. Se eu detecto menor, eu opero menor. E isso continua sendo extremamente curativo. E conceitualmente, eu posso imaginar que ou eu detecto num tamanho mínimo e faço uma microcirurgia
e está tudo solucionado, ou se não existir a possibilidade de sempre detectar num tamanho mínimo, e de fato não existe, porque eu não posso ficar fazendo ressonância de corpo todo em todos os seres humanos do planeta Terra, eu tenho que contar com outras modalidades terapêuticas para curar esse paciente. Então imagina que eu estou fazendo cirurgia gigante, mas quero diminuir o tamanho da cirurgia. Como é que eu vou fazer para curar este paciente? Utilizando o tratamento sistêmico ou utilizando o outro pé da oncologia, que é a radioterapia, que irradia a região de onde foi retirado o tumor, entre aspas, esterilizando de células malignas aquela região. E o tratamento sistêmico é uma medicação que pode ser dada na veia, por boca, e que vai para o corpo todo através da circulação, caçar células malignas, estejam elas onde estiverem. Isso vale para a hormonioterapia, que pode ser oral ou pode ser injetável. Isso vale para a quimioterapia, que pode ser oral ou pode ser injetável. Tá? E conforme foram surgindo drogas mais eficazes que matavam o tumor, mesmo ele não tendo sido ressecado como um todo, eles começaram a ver, puxa, e por que eu não dou o tratamento com as drogas antes para reduzir o tamanho do tumor e, portanto, reduzir o tamanho da cirurgia? E isso começou a ser feito em alguns cânceres, é o que nós chamamos de tratamento neoadjuvante ou pré-operatório com drogas sistêmicas, medicações sistêmicas que diminuem o tamanho do tumor e permitem uma cirurgia um pouco menor. Não eliminam a cirurgia, a necessidade da cirurgia para o tratamento curativo do câncer, mas melhoram. E conforme eu vou descobrindo drogas mais eficazes, você pode pensar conceitualmente que vai diminuindo a importância de grandes cirurgias, e o extremo disso vai ser o dia que eu tiver a pílula mágica que cura todo o câncer, e nesse dia eu não vou precisar fazer rastreamento e detectar pequenininho, porque é irrelevante o tamanho se a droga é tão boa. E o que vem acontecendo é que para alguns tipos de câncer, as drogas e os tratamentos estão sendo tão bons que a importância do rastreamento está diminuindo. Problema: essas drogas e a velocidade de acesso a elas, ela está restrita a alguns países, que cobrem talvez aí um quarto ou um terço da população mundial. Os outros 2/3 ou metade que seja, não têm acesso. Então, que é onde nós estamos. Enquanto em alguns países desenvolvidos está se recomendando diminuir o rastreamento, por exemplo, para câncer de mama, porque se você detectar, as drogas são tão boas que vão mesmo assim curar, isso seria uma aberração em países menos desenvolvidos, onde eu não tenho acesso rápido nem ao diagnóstico, nem ao tratamento uma vez Uhum. diagnosticado, e, portanto, se eu tirar o rastreamento, eu tirei a minha única chance de detectar numa fase em que a cirurgia ainda é amplamente curativa. Então, publicações recentes de países desenvolvidos que advogam que se diminua rastreamento ou elimine, porque nesses países eles não podem provar que este rastreamento está salvando vidas, não são aplicáveis ao Ok. Brasil, onde a gente vê que está aumentando a mortalidade pelos cânceres que lá estão diminuindo, né? Então, mamografia no Brasil é importante. Na Suíça, já há vários anos não se recomenda mamografia de rastreamento. Agora, o Canadá quer tirar, vários países querem tirar. Isso seria uma aberração no Brasil. No Brasil, entre o momento em que a mulher sente o nódulo e ela tem uma biópsia, podem demorar 3, 4 meses. Entre o momento que sai o laudo da biópsia e ela ser operada ou receber uma quimioterapia pré-operatória, passam 2, 3 meses. Então, neste contexto, é proibitivo tirar a mamografia de rastreamento como uma estratégia de cura do câncer. Mas me explica, mesmo levando em consideração, que de repente esse tratamento pode ser muito mais caro do que fazer mamografia, a opção está sendo tirar a mamografia? Sim, em países desenvolvidos, Tá. e isso são análises que Sim, eles mostram, populações sim rastreadas versus sim. não rastreadas, tratamentos são tão eficazes, uma vez que você detecta um nódulo palpável, sei lá, 1,5, 2 centímetros, você consegue palpar. Qual a curabilidade de um nódulo de 2 centímetros? É muito alta para a maioria das mulheres, a ponto de que não muda tanto se ela é operada com o tumor em 1 centímetro ou em 2, Tá. desde que ela receba aquelas drogas, entre aspas, quase perfeitas. Rafa, acho que assim, você já entrou, né, num assunto que obviamente é o nosso dia a dia dentro do Oncoguia e acho que a nossa maior angústia e que, como você mesmo diz, né, a tragédia com a qual a gente convive, que é essa questão da desigualdade no acesso,
né. Você deu o exemplo do porquê você foi mandado embora, você deu o exemplo de inúmeros outros residentes e oncologistas hoje que se veem ali no SUS, tendo que não prescrever aquilo que eles sabem que é o melhor. Ai, o que assim, como que você vê essa situação hoje e, me co principalmente nessa questão É, mesmo, né, de poder salvar mais vidas e do quanto da quantidade de vidas que a gente está perdendo. eu acho que existe uma falha brutal dentro do Ministério da Saúde de conceitos e de percepção real do problema, num contexto realista nosso. Então eu acho que governos têm um volume financeiro limitado para investir na saúde e obviamente eles têm que escolher se eu invisto em A, B ou C e não necessariamente na saúde. Talvez eu tenha que priorizar a educação e assim por diante. E quando a gente fala em investimento em saúde, pode ser que a prioridade não seja o câncer, que ocorre mais em pessoas mais velhas, mas sim em neonatologia, onde crianças recém-nascidas têm que sobreviver, ou em diminuir mortalidade materno-fetal como um todo. E isso é verdade. Sim. Então, a gente não pode advogar tudo para oncologia em detrimento de outras especialidades. Mas especificamente em oncologia, pelo menos nas últimas 2 décadas, eu tenho visto um desconhecimento arraigado dentro do Ministério da Saúde no que tange às melhores estratégias de estabelecer uma política adequada de combate ao câncer. A política existe, mas ela é permeada por ideias errôneas, e ela é permeada por um viés anti-laboratórios, um viés anti-iniciativa privada, que é muito detrimental. Então, por que para o SUS não existe, por exemplo, e eu diria que o maior déficit do SUS não é nem droga moderna, o maior déficit do SUS é uma regulação rápida, é o encaminhamento, o referenciamento e contra-referenciamento em tempo adequado. É uma biópsia, uma patologia bem feita num tempo adequado. O grau de percepção dentro do Ministério da Saúde não é suficientemente acurado para eles perceberem a importância disso no que tange a oncologia. E sem isso, não dá nem para começar a discutir avanços de tecnologia como drogas novas. Você tem que ter a percepção de que um plano de mamografia de rastreamento nacional não pode ter uma aderência de só 20 a 25% e você não fazer nada a respeito. Na faixa que você recomenda. Você não pode ter dentro do Ministério do INCA alguém dizendo: ah, mamografia não é importante, o que importa é diagnóstico por autoexame. 60% das pacientes no Brasil É. detectaram o câncer pelo autoexame. Isso é um atestado de catástrofe, isso é um atestado de política mal feita. Uhum. Então, não existe essa pessoa, o conjunto de pessoas dentro do Ministério que diga isso é um problema. Mamografia no Brasil é a coisa que mais pode salvar vidas se for feita com uma aderência de 90% das mulheres elegíveis, porque aí eu vou ganhar um mês de tempo para conseguir encaminhar essa paciente. Se eu não faço mamografia, só 25% das mulheres fazendo, isso é quase nada. É. Então eu perdi aquele 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses mais precoces de diagnóstico. E as mulheres acabam detectando nódulo com 3 centímetros. Nesse momento, a probabilidade de ter metástase é maior. Nesse momento, o custo do tratamento é maior. Né? É. Nesse momento, a necessidade de drogas sofisticadas é maior. Então, falta uma visão oncológica dentro do Ministério da Saúde, mesmo o Brasil tendo um plano de uma política nacional de combate ao câncer. Existiam pessoas erradas dentro do ministério, não tô sem citar nomes, etc., mas existiam conceitos errados sendo levados adiante e impedindo uma visão mais adequada de como levar a prevenção do câncer para uma população mais ampla. Vou dar um exemplo que assim, é complexo, eu não tenho a pretensão de ter a resposta para como solucionar o problema da oncologia no Brasil, mas eu vou dar um exemplo de um teste que pode reduzir aí em 90% as mortes por câncer de intestino, que seria fazer colonoscopia aí a partir dos 45, 50 anos e depois a cada 5 anos para quem tivesse, ou 5 a 10 anos, para quem não tivesse nada de importante. Não existem colonoscópios suficientes no Brasil, fazer colonoscopia num lugar sem uma estrutura pode ser uma catástrofe, a biópsia pode complicar, etc, etc. Mas se eu somar, se eu for ver o impacto benéfico que poderia ter fazer colonoscopia de rastreamento a nível populacional
ou pelo menos fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes e direcionar a colonoscopia para aqueles que têm sangue oculto presente nas fezes, o impacto disso é tão imenso proporcionalmente em relação ao número de mortes por câncer coloretal, que como é que nós ainda estamos discutindo se deve ou não deve? Como assim estamos discutindo isso? Não, Isso já está a gente mais está falando do comprovado. segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, né? Porque afeta homens e mulheres, exatamente. Então, assim, como assim estamos discutindo isso? Por que ninguém já tentou implementar? E eu não estou dizendo que é fácil implementar e que sobra dinheiro para implementar, mas falta essa visão realista sobre como reduzir mortes por câncer de cólon, de mama, de pulmão, né? O que o Brasil fez de fantástico, por exemplo, ao longo das últimas décadas, diminuição do tabagismo, Sim. absolutamente fantástico. Sucesso. Assim como o programa de HIV é absolutamente fantástico, Vacina de a HPV. diminuição de tabagismo absolutamente fantástico, vacinação para HPV. O que falta? É a aderência. A Não. vacina está aí, ela está disponível, falta Gratuito. aderência. Então agora existem alguns projetos, algumas iniciativas individuais, inclusive iniciativas do legislativo, em relação a ampliar o acesso à vacina do HPV. Não porque esteja faltando, é porque a criança acaba não indo para a vacina. Então vamos levar a vacina para a criança na escola. É, mas assim, ó, agora pensando com você está falando que você acha que é falta de visão, que é falta de conhecimento. E aí eu fico pensando assim, até fiz esse exercício aqui com o Tiago, né, pedi para ele e vou te perguntar isso também, obviamente, se você estivesse no lugar do ministro, o que que você faria, né, o que que você priorizaria. Mas, será, Rafa, que é só falta de visão? Porque a primeira coisa que o Tiago falou foi: "Eu me cercaria de especialistas", né, das pessoas que mais sabem. Porque eu fico pensando, se é falta de dinheiro, se é falta de vontade política, sabe. Porque eu tenho uma sensação, Rafa, de verdade, que a gente parece que não conseguiu ainda fazer com que essas pessoas que estão governando e olhando, priorizando a área da saúde, entendam que câncer tem que estar, talvez nos top 3 ali, sabe, de onde mais se investe, porque não é gastar, é investir, né. Eu não tenho a pretensão de saber se eu tivesse numa posição de Ah, ministro, mas vamos brincar, vai. como alocar recursos proporcionalmente. Então, quanto deveria ser alocado para a redução de mortalidade materno-infantil É, versus quanto alocado para o problema das drogas, que é crescente no Brasil, vezes quanto alocado para a oncologia. Mas se a gente se apegar à mortalidade específica por alguma doença, a gente vai ver que a mortalidade câncer específica já é a segunda no Brasil, depois das doenças cardiovasculares, e tende a vai ser a passar. primeira ao longo da próxima década, final desta década para a próxima década. Morte por câncer vai ser mais comum que morte por doença coronariana. E a não ser que exista uma guerra ou uma nova pandemia de alguma outra doença, isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Então a gente tem que ter uma estratégia para reduzir as mortes. E a estratégia não é, vamos ver que droga que lançou ontem. Não, não surgiu a pílula Não. mágica do câncer. Então, se não surgiu o que eu posso fazer perfeito num estágio avançado, vamos ver o que eu posso fazer melhor num estágio precoce. Eu alocaria recursos numa educação maciça, não vou dizer agressiva, mas muito intensiva sobre a importância e a obrigatoriedade de fazer exames de rastreamento. Por exemplo, implementaria alguma coisa relacionada à Correto. carteira de trabalho. Quando vai se assinar a carteira de trabalho, tem que estar lá constatado, ou carteira escolar. Uhum. Tem que existir uma obrigatoriedade do cuidado da saúde, porque sem isso, nós já sabemos o que está acontecendo. Sem isso, a aderência à mamografia é 25%. De verdade engajar as pessoas no seu É. autocuidado, né, Eu acho que na marra, né. o engajamento, eu diria que o ideal é educar, mas a absorção daquilo que é oferecido de educação, ela é voluntária e ela é Sim, variável de pessoa para sim, pessoa, um monte de barreira e às envolvida. vezes você tem que retirar barreiras, então permitir ou exigir que as empresas deem um dia por ano ao seu funcionário, onde nesse dia serão feitos os exames e que isso seja monitorado, mas não monitorado só que o funcionário tem que marcar e saber quais são seus exames. Não, que o RH de Se uma fez ou não empresa fez mesmo, faça né. isso por ele e deixe agendado, né? Então eu acho que a educação é uma chave, educação em relação à saúde individual é uma chave,
focar na Mas prevenção e isso tem que estar diagnóstico atrelado com o precoce. acesso, né? Porque assim, é o Isso que eu... tem que estar atrelado com o acesso, mas em muitos aspectos existe o acesso possível. É, O que não está adequado é o tempo. Então, por exemplo, existe mamógrafo suficiente distribuído no Brasil? Provavelmente a sim, resposta é sim. A qualidade pode não ser perfeita, ok, mas existe um nem mamógrafo, a ok. distância, né? Existe suficiente laboratório de patologia para analisar todas as biópsias com qualidade em tempo adequado, ou Não. seja, vamos dizer, dentro de 1 semana ou 2 semanas no máximo da biópsia, ter um resultado? Não, não existe. Quem está olhando para isso? A gente não para de falar disso, mas É. realmente não tem Mas quem, ninguém quem, priorizado. no, quem no Claro, governo está olhando claro, para isso? concordo, Né? concordo. É. Então, existem alguns passos no comecinho da nossa lição de casa que ainda não foram tomados. É, só te dando exemplo, né, dessa coisa de discutir barreiras e eu tive a oportunidade agora recentemente de conversar com um grupo de mulheres idosas, né. Porque eu tô com essa história de que nos últimos 10 anos, Rafa, a gente nunca passou de 30% de adesão à mamografia entre as mulheres com mais de 50 anos, nunca. E pela última pesquisa nacional de saúde, 20% das mulheres dessa faixa etária nunca Nunca fizeram, fizeram correto. mamografia. Eu reuni um grupo de mulheres para conversar. E é impressionante como conecta. Uma coisa que me surpreendeu foi que sim, chegou para elas que mamografia não faz bem, que é essa confusão, né, de que tem mensagens erradas e desconectas sendo divulgadas, e tem uma coisa de que na idade delas não precisa mais, sabe, assim, o que você acha que é É, fundamental aí para a gente existe. pensar nisso, né? O problema é que existe desinformação sendo passada adiante como se fosse informação real. E isso é muito difícil de controlar, né? Basicamente, isso chama fake news. É, Né? Então, você pode passar uma notícia adiante como se fosse uma verdade, muita gente vai acreditar no caminho, e para desmistificar aquela notícia que era falsa, dá muito mais trabalho. Então, tem que existir uma única voz é, unificada do setor precisa público combinar, falando uma né? única língua, uma única informação, e esta informação tem que ser passada de maneira adequada adiante, Mas né. como? Se nem na Então, idade da mamografia a gente está alinhado. em relação à mamografia, hoje, o que que o mundo reconhece? Número 1, para reduzir mortes por câncer de mama numa população, você tem que ter uma aderência de 70% ou mais das Hum, mulheres elegíveis. Porém, além disso, você tem que garantir que aquelas que têm uma mamografia suspeita e vão para a biópsia, façam a biópsia dentro de semanas. Porém, além disso, aquelas que fazem a biópsia tenham o resultado desta biópsia dentro de semanas, poucas semanas, e além disso, que o primeiro tratamento, seja cirurgia, seja quimioterapia pré-operatória, seja lá o que for, que o primeiro tratamento ocorra dentro de 1 mês do resultado da biópsia. Só nessa brincadeira nós já um mês, perdemos hein? para o câncer 3 meses. Então, esse é o pior cenário possível, né? Em relação à idade para parar a mamografia, isso é um pouco mais controverso. Então, se você tem uma expectativa de vida muito longa, por que parar de fazer mamografia? Enquanto que se você tem uma expectativa de vida curta, porque você tem um monte de outras doenças Sim. que matam muito mais rápido que um câncer de mama, por que ficar fazendo mamografia? Um exemplo interessante é o Papa Nicolau. É. É muito interessante. A mulher quer fazer Papa Nicolau todo ano. Precisa? Não. Se a gente testasse HPV, presença de HPV, e não identificar HPV, ela não precisa ficar fazendo Papa Nicolau no ano seguinte, Sim. no outro ano, no outro ano. Daria para isso passar muito mais. E mesmo sem testar o tipo de HPV que eventualmente ela tem, fazendo o Papa Nicolau, se você tem 3 seguidos negativos, você não precisa Hum. fazer a cada ano. Você faz a cada 2 anos, em alguns lugares a cada 3 anos. Então, assim, a gente está perpetuando uma mensagem errada, que é a necessidade anual de Papa Nicolau, e deixando de dar uma mensagem certa, que é a obrigatoriedade de uma mulher fazer mamografia, idealmente a obrigatoriedade de todo adulto acima de 45 ou 50 anos fazer uma Nessa colonoscopia. nesse assunto que vem de importante aí, que o governo está discutindo a possível, né, disponibilização e até troca do Papa Nicolau pelo teste de DNA do HPV, que acho Sim, que vai ser, sem dúvida nenhuma, super importante. seria fantástico. Que mais, senhor ministro? Não, assim, é que é muito fácil a gente ver os problemas quando a gente está
no ambiente estreito de ação, que é, para mim, é o tratamento de câncer de mama. Obviamente que esse é o meu mundo. Exato. E aí eu olho para o meu mundo e acho que está tudo errado o que os outros estão fazendo do ponto de vista de política pública, mas eu não tenho a visão global. Para você ter uma visão global, você precisa de muito dado em relação a vários aspectos. Inclusive, a gente teve um ex-ministro que ficou pouco tempo no governo, mas ele falava: sem dado não dá Ele para ter continua política, sem falando, é. dado não dá para ter política de saúde adequada. E é verdade, é absolutamente verdadeiro. Então, a gente tem que ter dado não só do câncer, mas de outras doenças em paralelo, ver a implicação de não ter recurso numa ou na outra. E todo mundo quer solucionar a sua fatia de conhecimento. Então, é muito difícil. Eu não tenho a pretensão de dizer que é fácil. Mas, certamente, informações erradas ou enviesadas sobre a importância de rastreamento e detecção precoce no nosso país estão Péssimo. prejudicando a população e levando a mortes desnecessárias, o que é terrível. Rafa, mais uma coisa, né, que a gente está vivendo hoje, até pela essa experiência da navegação, o Oncoguia hoje está fazendo navegação dentro de hospitais públicos de São Paulo e olhando especificamente para os determinantes sociais, né. Então, o que está gritando hoje, né, no nosso trabalho e que tem sido absurdamente doloroso e dolorido, assim, é justamente essa questão de que pacientes, muitas vezes, perdem o seu tratamento, ó, por falta de dinheiro, por falta de transporte, por não ter onde deixar seus filhos e muitas vezes até por não ter o que comer, né, assim, o que você, né, vê disso? Eu acho que a gente tem que priorizar aspectos de dignidade humana primeiro, né? Então, garantir que todo cidadão no Brasil tem alimento é o básico do básico. Sem isso, não adianta discutir tratamento oncológico, né? Eu não sei como solucionar isso, mas de fato seria necessário que, além da prescrição de um tratamento oncológico, fosse avaliada por uma assistente social para cada paciente individualmente a necessidade básica de subsistência que permita o tratamento oncológico. Se isso implica ajuda para deixar as crianças enquanto a paciente vem para o tratamento oncológico, se isso implica alimento ou dinheiro para transporte, isso vai ser difícil de solucionar. E essa parte, ela não pode ser jogada nas costas unicamente do CACOM, que é o Centro de Tratamento de Oncologia. Não, não. Isso tem que ser jogado nas costas de prefeituras, eventualmente, para permitirem o acesso ao Uhum. tratamento, que significa dar as condições mínimas, né? Mas é difícil, é muito, muito sofrido, extraordinariamente sofrido. Eu diria que, assim, eu estava pensando enquanto estava falando, o que eu tentaria solucionar como prioridade número 1 para reduzir mortes por câncer? Eu diria que é a regulação. Eu concordo, é. Eu diria que é a regulação, ou seja, a velocidade de encaminhamento do paciente dentro do sistema, seja entre a queixa ou o exame alterado de rastreamento e a biópsia, tanto quanto entre a biópsia e o primeiro tratamento. Se a gente reduzir isso significativamente para que não demore mais que 2 meses, nós realmente vamos ter um impacto maior do que virtualmente qualquer medicação que pode ser comprada pelo sistema público. Mas eu vou te falar, para mim, eu acho que isso aí é tão nebuloso, porque eu acho que a hora que resolver, se a gente der transparência, vai gritar de verdade a falta de infraestrutura, né. O Tá que bom, obviamente é mas é necessário, um né, passo pelo menos a necessário. gente olha e sabe onde que está encavalando, né, Isso é um passo engargalando. necessário. A gente já pode dizer, um problema de estrutura, falta de estrutura, é falta de estrutura de patologia, de Sim, diagnóstico. sim. Sem a menor sombra de dúvida, biópsia por agulha ao invés de biópsia cirúrgica. É. Então isso realmente tem que ser olhado com muito cuidado. Mas sem reconhecer que existe um problema, a gente não vai solucionar nada. Uhum. E às vezes eu sinto um pouco a falta disso. Concordo, concordo. Ó, acho que por hoje tá bom, senão a gente vai longe aqui conversando. Luciana, deixa eu aproveitar então, já que você me convidou para fazer perguntas para mim, deixa eu aproveitar e fazer algumas perguntas para você. Tá bom, vai. A primeira delas que me ocorre é a seguinte: a gente vem trabalhando junto aí desde mais ou menos 2006, 2007, mais ou menos, e ao longo desses anos todos, o Oncoguia obviamente se hiper especializou em dar informação de qualidade.
que é algo que eu não vou dizer que não existia antes, mas que o Oncoguia realmente conseguiu fazer de maneira escandalosamente fantástica até agora. No entanto, a informação, embora ela vá mudando ao longo do tempo, ela é um pouco repetitiva. Eu repito informação de qualidade, e repito, e repito, e repito, e repito. Só que não existe o paralelo do avanço, por exemplo, do governo, da política de assistência oncológica. Então é como assim, eu estou ensinando a população, eu estou educando a população, mas o impacto real que isso Uhum. poderia ter depende de coisas que eu não controlo. Como que Uhum. você lida com isso? Ai, ai. Ó, primeiro que eu acho que, eh, tem tanto aprendizado, Rafa, e tem uma coisa que eu mesma já venho, né, conforme aprendendo, ouvindo e vivendo isso com os pacientes, primeiro que a gente tem que hoje, quando eu falo de informação, eu já falo que ela tem que ser de qualidade, mas ela tem que ser traduzida, adequada e de utilidade. Acima de tudo, ela tem que se você está lendo, ela tem que fazer diferença na tua vida, sabe. E outra coisa que a gente vem aprendendo muito é o quanto, não dá para falar tudo, sabe, ao mesmo tempo num primeiro tem que ser também faseada, tem que ser adequada para aquela fase que você está enfrentando. A gente já aprendeu a blocar um pouco, assim, sabe, as coisas. Então isso a gente vem aprendendo bastante. E tem uma coisa que talvez responda a isso, né, e que me ajude e que me ajuda a administrar um pouco essa frustração, que óbvio que é uma super frustração, a gente, né, a gente batalha, a gente informa, a gente briga, a gente, faz de tudo para mudar todas essas dificuldades de desigualdade no acesso ao cuidado efetivo, porque não é remédio, né, Rafa, é olho no olho, é paciente que tem 5 minutos com o oncologista na frente dele, né, é paciente que está querendo esclarecer uma dúvida, que está com dor e não tem acesso né, a esse cuidado, sabe, mais humano, né, minimamente humano, numa fase tão dolorida da vida dessa pessoa, né. Então, acho que o que ajuda é que todo dia tem um paciente novo chegando, sabe. Então todo dia tem ali uma turma nova para a gente plantar sementinhas, para a gente voltar a falar do básico. Então eu tenho que fazer um exercício constante, obviamente, né, de falar: "Ai meu Deus, mas eu já andei, 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 andei", e voltar para trás, sabe, pensando nessas pessoas novas que estão chegando todo dia. Eu acho que isso ajuda um pouco a retroalimentar e a não desanimar, porque obviamente é muito desafiador. E ao longo dessas quase 2 décadas, você acha que, o câncer se tornou menos tabu na nossa população? Não, juro. Eu continuo achando que é o nosso inimigo número um. Eu tenho falado muito, assim, e acho que esse é um objetivo aqui com o podcast, é da gente tentar falar de boas notícias do mundo do câncer, Rafa, porque as boas notícias elas estão restritas a esse mundinho da oncologia que a gente vive, sabe? E se a gente pula o muro, se a gente vai ali fora, as pessoas continuam achando que câncer mata. E isso é catastrófico, porque eu não me cuido adequadamente, porque eu me afasto de quem tem câncer, porque eu não sei lidar com esse bicho aí tão estranho e tão assustador, que eu não quero chegar perto. Então, não, não, sabe? Eu acho que assim, o nosso pedacinho do Oncoguia é cuidar das pessoas que recebem o diagnóstico do câncer. A gente está muito bem delimitado onde começa a atuação do onco e por que o onco existe. Mas claro que a gente vive pulando, né, a gente vive se antecipando, porque a gente sabe, a Carol que é inclusive uma pessoa que trabalha com a gente, ela tem um depoimento tão especial, porque ela acabou de enfrentar o câncer de mama e ela fala: "Foi menos difícil, porque o oncoguia chegou na minha vida antes do câncer", sabe. Agora, na vida de quantas pessoas a gente consegue chegar antes, né, Rafa? É. Então acho que sim, acho que a gente tem tentado se antecipar, a gente tem pensado em várias estratégias, por exemplo, de chegar mais perto das sociedades de especialidade, afinal de contas é o pneumo que acha o câncer, né, o masto que acha o câncer, né, e não é o onco que acha o câncer. Então, quanto mais cedo a gente chega na vida desses médicos, e a gente vem, inclusive, né, de forma bastante, eu, pelo menos, virou meu mantra quando eu estou perto desses médicos, minha fala é: prescreva o Oncoguia para os seus pacientes, tá? E a última pergunta é mais uma provocação, você vai até ficar brava, mas está tudo Ai, bem. Que é ai, o ai. seguinte, uma coisa que eu tenho muito desconforto
é que de uma década para cá, desde que as mídias sociais realmente viraram essa onda que permeia absolutamente tudo, existe uma métrica que eu acho que é completamente falsa, que é que a minha informação atingiu tantas centenas de milhares ou milhões de Sim, pessoas. O fato de ter um clique, o fato de ver a informação, ele não tem absolutamente nenhuma correlação em saúde com o que acontece com o paciente. E a maior prova disso é que entra Outubro Rosa, sai Outubro Rosa, entram milhões de campanhas, todos os grandes hospitais fazem campanhas e falam, não, foi um sucesso, olha a quantidade atingimos de gente 2 que a gente milhões de atingiu. pessoas. Sim, E a aderência à mamografia está lá, 22, 23, concordo. 22, 23. Aonde nós estamos errando? Em usar a métrica errada de mídia social? Eu acho que você está certíssimo, eu não fico brava, eu acho que isso é um ponto central para a gente trabalhar. E em vários estudos recentes que a gente está fazendo, Rafa, olhando, começando pela nossa pesquisa do câncer na favela. O que, que a gente ouviu lá? Lá a informação não está chegando. Quantas pessoas, né? Qual é de verdade a comunidade? Qual é a população de verdade que a gente pode salvar vidas e fazer a diferença na vida das pessoas? E outra questão é, eu tenho um celular na mão, a gente acha que por ter um celular na mão eu tenho acesso à informação. Hã? O que que você faz com seu celular de verdade? Você vai procurar informação sobre câncer? Então, eu concordo com você, eu acho que não é a métrica do alcance da quantidade de views ou de quantidade de milhões de pessoas que eu alcanço, não. Para mim o ponto teria que ser, e aí é absurdamente difícil da gente avaliar, com a minha campanha, quantas pessoas de verdade eu levei fazer mamografia. E aí, para isso, Rafa, é eu botar lá do lado do mamógrafo alguém fazendo uma pesquisinha falando como você ficou sabendo, por que que você veio. É só assim que a gente vai poder dizer que sim, a minha campanha teve impacto. E outra coisa que eu tenho pensado muito é, por exemplo, os municípios têm meta de mamografia para fazer. Por que que eles não têm meta atrelada a essa da mamografia, de acompanhar as mulheres que tiveram a mamografia alterada? Essa mulher está perdida no sistema, essa mulher não está sendo acompanhada. Então, não fico brava. Eu acho que a gente tem que melhorar muito nessa história do que é de verdade a efetividade de uma campanha. Tá bom. Obrigado, Lu. Obrigada, Rafa. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Tchau.